Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite, tudo bom? Oi, Carol, boa noite, Muniz, boa noite a todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa noite, Vera. Vera, vamos começar falando sobre a situação da ministra do Turismo, Daniela Carneiro. Parece que hoje, depois da reunião com o presidente Lula, ela ganhou uma sobrevida, né? Fica um pouco mais no governo, mas a dúvida é até quando? Pois é uma coisa bem provisória. Ela ganhou uma love letter ali do presidente, aquela coisa de, a gente tem muita consideração por você, muito obrigada pelo que fez na eleição. Mas ficou claro na conversa também com o prefeito de Belford Roxo, que foi comandada pelo ministro Alexandre Padilha, e nas conversas que ele já teve com o Lula, que a situação se tornou muito difícil pelo fato de que ela está de mudança, de saída do União Brasil, que é o partido que o governo tenta atrair para sua base, com seus 59 deputados, e ela, se ficar, vai passar a ser uma cota pessoal do presidente da República. E aí talvez não seja o Ministério do Turismo o lugar onde ela permaneceria. Para que seja o Ministério do Turismo, o governo vai ter de achar um outro espaço para a União Brasil da Câmara ocupar. E aí não vai ser simples desalojar o Juscelino Filho ou o Valdez Góes, que são os dois outros ministros que estão incluídos nessa cota do União Brasil, porque eles já têm um padrinho, que é o senador Davi Alcolumbre. Então, uma engenharia bastante complexa, típica de governo fraco, porque é governo fraco que precisa ficar fazendo esses ajustes a cada votação, e sem ainda assim ter certeza de que vai poder contar com uma maioria estável. Mas o Lula não quis perder esse apoio do casal e o apoio do grupo político deles na Baixada Santista. Ele sabe que isso é algo valioso para ele e para o projeto político do PT, da esquerda e dele, a médio e longo prazo também no estado do Rio de Janeiro. Tem eleições municipais no ano que vem, essas eleições municipais preparam as eleições parlamentares, presidenciais e para o governo do Rio dali a 2 anos. Então, você ficar totalmente desalicerçado num estado importante como é o Rio de Janeiro, não é algo que esteja nos planos do Lula e do PT. E seria uma mexida que bagunçaria muito esse meio de campo do Rio, porque além de mexer com o Vaguinho e com a família dele, mexeria também com o Marcelo Freixo, que é alguém que acabou de ingressar no PT, para quem o PT tem um plano ali político. E o PT, a gente sabe, ficou dizimado no Rio de Janeiro nos últimos anos, depois do Petrolão, sofreu muitos reveses e precisa se recuperar, porque é o estado do Bolsonaro, é um estado de bolsonarismo forte e no qual o PT é quase inexistente como força política. Então, é um xadrez complexo. O Lira certamente não está satisfeito com essa procrastinação para trocar a ministra, uma vez que ele chegou a indicar um aliado seu para o posto. Então também tem esse deputado aí que está com o nome colocado na praça há mais de uma semana e que não se sabe se será acolhido ou não pelo governo. Teve uma queimação muito grande em cima dele, voltaram a posts em que ele criticava o Lula, criticava o PT, acharam aí casos muito explícitos de bolsonarismo dele. Então, se essa situação perdurar por mais alguns dias, essa queimação também vai crescer. E isso não é algo que agrade o presidente da Câmara, que hoje é o principal responsável pelas derrotas ou vitórias do governo no parlamento. Então, é algo que tem que se decidir nos próximos dias. A sobrevida dela não vai ser de semanas, ao menos não sem que outras mexidas venham para abrigar algum aliado do Lira e alguém que represente de fato a bancada do União Brasil. Então, é nesse ponto em que estamos. O Lula deu ali uma sobrevida a ela mais por agradecimento ao papel que o Vaguinho teve na eleição dele, mas isso não é definitivo, Carol Muniz.
A dúvida que fica, né, Vera, é como que o próprio presidente da Câmara... Os ouvintes estão me dizendo que eu falei Baixada Santista em vez de Baixada Fluminense. Baixada Fluminense, pessoal. Desculpa, Baixada Muniz. Fluminense. Não, imagina, é isso, Baixada Fluminense. Mas o que eu estava falando é que a dúvida que fica agora, né, Vera, é como que fica essa possível reação do presidente da Câmara, o Arthur Lira, e do Centrão como um todo, porque é isso que você falou. Tinha a expectativa do Celso Sabino, indicado por Lira, assumir ali o ministério, agora ele fica na expectativa e a gente viu as dificuldades que o governo enfrentou na pauta da Câmara, né? E agora estava se fiando em tentar aprovar as coisas no Senado. Será que pode ter algum tipo de dor de cabeça para o governo a partir disso, como reação? Pode, Muniz. Hoje eles deram ali um teaser do que eles podem fazer. Então, os senadores do União Brasil simplesmente deixaram de comparecer à sessão da CPMI dos atos golpistas. E aí, com isso, o Moro, que é suplente, acabou participando da reunião. Ainda assim, a gente vai tratar desse assunto mais à frente. A sessão foi favorável ao que o governo pretendia, mas como se fez isso, se pode fazer muitas coisas. Um deputado do União Brasil, Mendonça Filho, é o relator de um projeto bastante importante do governo na área de educação, que é o projeto que define o tempo integral, as escolas em tempo integral. Ele é ex-ministro, então já tem uma predisposição a ser contra a linha do novo MEC, e ele é o relator desse projeto que tem uma urgência constitucional, mas que está andando devagar apesar disso. Então tem muitas frentes em que o Lira pode colocar pessoas que não são do agrado do governo para relatar projetos e MPs, pode facilitar o caminho para CPIs incômodas, como ele já fez com a CPI do MST. Então, são muitas as frentes. Mesmo a questão do marco temporal das terras indígenas, se ele sentir que o Senado vai sentar em cima e que o Supremo pode mudar o entendimento, existe a possibilidade de começarem a votação de uma proposta de emenda à Constituição. Isso vários aliados dele já me cantaram essa bola. Então, não são poucas as possibilidades de alguém com o poder que o Arthur Lira concentra criar embaraços para o governo e colocar cascas de banana no caminho do Lula aqui e ali. O Lula sabe disso. Por isso que ele sabe que ele vai ter de encontrar uma saída para esse imbróglio que tem aí dos dois lados aliados seus que ele não pode desagradar. No passado foi mais fácil para ele fazer esse tipo de jogo político, porque era alguém com uma popularidade altíssima e que não tinha uma necessidade tão grande de compor uma maioria. Já tinha uma maioria mais ou menos composta. Também tinha um projeto mais claro de governo e a sociedade era favorável, francamente, a esse projeto de governo. Então, o parlamento não tinha tanta facilidade para peitar o presidente da República como tem hoje. Mudaram muito as circunstâncias do tempo em que ele foi presidente antes e que ele é presidente agora. Ele demorou para perceber essas circunstâncias novas, mas agora caiu essa ficha. Há umas 2 semanas, ele admitiu pela primeira vez que o governo só tem 136 deputados na sua base. Então, isso é uma admissão de que algo precisa ser feito. E o que pode ser feito neste momento é ajoelhar no altar do Arthur Lira e tentar atrair o União Brasil, que é um partido grande e que está na rota do Lira. Mas veja, a oposição já percebeu essa dificuldade, todo esse constrangimento que existe. Hoje, quando a Daniela Carneiro esteve numa comissão da Câmara, ela ouviu um desagravo ali dos bolsonaristas, todos eles muito compungidos com a situação a qual ela está sendo submetida. E por que isso? Não tem outra razão, é para causar mais constrangimento e mais abalo na relação do Lula com o União Brasil. É apostar nessa divisão e nesse constrangimento e também na possível divisão lá na base, lá no Rio de Janeiro, como eu falei antes. Então, ninguém faz nada sem ter algum objetivo ali, ninguém dá ponto sem nó nesse imbróglio. Vera, ontem a gente estava falando sobre o marco fiscal que está tramitando no Senado. Você tinha conversado com o senador Omar Aziz, que está relatando esse projeto no Senado, e ele tinha algumas dúvidas, entre elas a questão do Fundeb, se manteria o Fundeb dentro do teto, né? Enfim, dentro do escopo do arcabouço ou não. Uhum. Teto é o hábito. Não, mas teto, arcabouço. Não deixa de ser, porque você tem um limite para você gastar. Uhum. E aí, ele já decidiu? Vai manter o Fundeb ou não?
Ele ia conversar hoje com o ministro Fernando Haddad. Eu voltei a conversar com o senador hoje por conta de uma dúvida grande que surgiu ontem, porque na entrevista do ministro da Educação, Camilo Santana, ele demonstrou total despreocupação com isso. Ele esteve no Roda Viva ontem e demonstrou completa despreocupação com esse assunto, dizendo que o Fundeb não vai ser atingido de maneira alguma, que está blindado, que mesmo tendo sido colocado dentro das despesas que têm de ser computadas, uma vez que ele é uma despesa permanente, ele está blindado na própria lei do arcabouço, porque não vai ter limitação à sua liberação e nem as outras verbas da educação, porque essas estão asseguradas na proposta. Só que tem uma grande divisão de entendimento quanto a isso. Dentro do Congresso, dentro dos próprios ministérios, a leitura que se faz é a mais diversa possível, porque tem muita gente que diz, olha, pode não comprometer a receita do Fundeb, mas isso comprime o total que você tem de recursos para gastar e, portanto, comprime despesas discricionárias de outras pastas e outras rubricas. Então, é uma grande discussão que existe. O ministro da Fazenda parece ser do time que concorda com o Camilo e que prefere deixar do jeito que está. Então, se nessa conversa o senador Omar Aziz for levar a sério e fazer o que o ministro da Fazenda pretende, ele também não deverá mexer na proposta que saiu da Câmara. Mas tem um outro aspecto que esse preocupa mais o governo, e aí sim a área econômica, Carol, que é aquela mudança que o relator fez na Câmara no cálculo da inflação, na forma de você calcular a inflação que vai ser considerada para você estabelecer todas as metas. O governo, a ministra Simone Tebet já tinha dito naquele nosso seminário do Globo, no Aí Agora Brasil, que estavam preocupados com isso, e hoje os técnicos do planejamento voltaram a falar nesse assunto e estão estudando maneiras de voltar ao que era a proposta original quanto ao cômputo e ao cálculo da inflação, porque isso faria com que o governo tivesse de cortar de saída 40 bilhões do orçamento de 2024, de acordo com os cálculos do Ministério do Planejamento. E aí são duas as maneiras de mexer nisso. Mexer no próprio projeto do arcabouço, que é o que eles não queriam fazer, porque obriga a proposta a voltar para a Câmara, como a gente vem dizendo aqui, ou na proposta de diretrizes orçamentárias, na LDO, que já está apresentada no Congresso, apresentar uma emenda dizendo, olha, a gente vai fazer aqui uma autorização para incluir 40 bilhões como um crédito extraordinário, caso as condições sejam atingidas para isso, caso haja ali uma inflação a menor do que a que foi considerada e tal. Então, deixar um PS ali na LDO dizendo que o governo pode gastar 40 bilhões a mais se forem cumpridos alguns requisitos. Essa seria uma medida mais indolor, uma forma de não mexer no próprio arcabouço, fazer com que ele seja aprovado de uma vez, mas não deixar esse bode na sala que poderia ter que fazer com que o governo cortasse 40 bilhões já de saída do orçamento do ano que vem. Então, todo mundo com quem eu converso diz que, embora todo mundo esteja muito preocupado com o Fundeb, o próprio relator e alguns deputados da base aliada, eles estão mais preocupados com essa outra questão. Vamos ver como vão resolver. Vera, hoje o ministro Alexandre de Moraes, ministro do STF, né? Ele participou de um evento em que ele falou de diversos aspectos, diversos pontos aí importantes. Um deles, ele falou bastante sobre o julgamento que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível, né? E ele negou que haja timing político, ou seja, que estejam manejando ali quando é que vai se julgar isso de acordo com interesses políticos. Disse até que esse processo entrou na vala comum dos processos, ou seja, não teve nenhum tipo de priorização por lá, né? Ele usou para isso um argumento que é verdadeiro, o fato de que a Justiça Eleitoral tem por dever da sua própria existência julgar as coisas com maior celeridade, porque disso depende, às vezes, uma candidatura, um registro de candidatura, uma diplomação e a própria confirmação dos mandatos desse ou daquele. Que então o rito,
costuma ser mais célere na Justiça Eleitoral. Isso é verdade, porém também é verdade que todo mundo com quem você conversa na Justiça Eleitoral desde o ano passado tem para si que era necessário julgar as ações do Bolsonaro e julgar com rigor, porque ele fez muitas investidas, muitos ataques à lisura do processo eleitoral, à fidedignidade das urnas eletrônicas, à sua segurança, e isso tem efeitos muito deletérios para a democracia, que então isso deveria ser julgado de maneira exemplar. A gente sempre ouviu isso, e essa ideia de que se julgasse alguma das ações até o meio do ano para dar uma resposta rápida a essas várias investidas que ele fez contra o processo eleitoral, ela era uma conversa muito difundida entre os integrantes da própria Corte Eleitoral. Então, isso se confirmou. Está marcado, portanto, o julgamento do Bolsonaro, e aí todo mundo falou da conveniência da data e também de alguns requintes de detalhes, né? O fato de que está marcado para o dia 22, que vem a ser o número com o qual o Bolsonaro concorreu à presidência no ano passado, o número do PL, o 22, e não é a primeira vez que essa coincidência acontece. Lembremos que o PL foi multado em 22 milhões no ano passado, quando apresentou aquela ação contestando o resultado da eleição. Então, é isso, vai ser julgado. É um trâmite muito célere. O ministro Benedito Gonçalves liberou no dia 1º desse mês para a pauta e já foi marcado. É mais célere do que muitas outras ações que correm no TSE, mas ele participou de um evento da revista Piauí e negou que haja essa deliberação, que haja um cuidado especial para julgar com rigor essa ação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele também falou dos julgamentos do 8 de janeiro, falou que eles também deverão ter uma atenção especial do Supremo e que aqueles que têm acusações de crimes mais graves deverão ser julgados primeiro do que os demais. Então, ele estabeleceu aí algum parâmetro para essa questão. O ministro falou sobre os critérios para a indicação de integrantes da corte, não quis entrar em polêmica sobre a indicação do Cristiano Zanin, mas defendeu que haja uma preocupação com um aumento de representatividade dentro do Supremo. Ele falou, olha, visões de mundo diferentes, seja do ponto de vista da representação geográfica, né, de que região do país que vem o indicado, ou se é homem, ou se é mulher, ou se é branco, ou se é negro, isso faz com que essas visões estejam presentes na corte e se reflitam nos julgamentos. Então, ele deu a entender que seria de bom alvitre, de bom tom, que o presidente indicasse integrantes para a corte que dessem conta dessa diversidade, algo que a gente sabe hoje está em baixa como critério, não tem sido um critério seguido pelo Lula. Não foi nessa primeira indicação e muita gente diz que não necessariamente será quando ele tiver de indicar o sucessor da ministra Rosa Weber. Vera, na CPMI dos atos golpistas, pelo menos por enquanto, a oposição está em desvantagem, né? Hoje foram aprovados alguns requerimentos, convocação para depoimento de aliados do ex-presidente Bolsonaro e até de acesso à quebra de sigilo do celular do ex-presidente. Por enquanto o governo nada de braçada nessa comissão, Carol. Conseguiu uma maioria sólida a ponto de aprovar os requerimentos que interessam a ela e que, portanto, comprometem e causam embaraços aos bolsonaristas, e também para brecar os requerimentos em sentido contrário, aqueles que comprometem o governo ou induzem aquela narrativa que a oposição achou que teria facilidade de ver difundida, segundo a qual a omissão do governo é que causou os estragos que a gente assistiu em 8 de janeiro. Então, por enquanto, a maioria dos requerimentos votada, ela dá conta de atingir os bolsonaristas. Então, quebra de sigilo dos celulares do Bolsonaro, do coronel Mauro Cid e do Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do DF. Como se dará
essa quebra de sigilo. É um compartilhamento, porque esses sigilos já foram quebrados pela Justiça, pela PF, nos inquéritos que investigam essas pessoas em várias frentes, e a CPI vai solicitar um compartilhamento dessas informações. E foram aprovados requerimentos, ainda sem a data marcada, para que sejam ouvidos o próprio Anderson Torres, o próprio Mauro Cid e também o ex-candidato a vice na chapa do Bolsonaro, o general Braga Neto, o general Heleno, que era o chefe do GSI sob Bolsonaro, e o coronel Elcio Franco, que era o número 2 do Pazuello e que foi flagrado em uma série de conversas com o Cid, tramando coisas relativas aos atos golpistas que a gente assistiu e as tentativas de golpe, algumas tratativas para se engendrar um golpe. Então, por enquanto, muita vantagem do governo, conseguiram ainda barrar a convocação do general G. Dias, que era o ministro do GSI do Lula, que caiu em abril. E então, por enquanto, mar de brigadeiro para o governo e a oposição em maus lençóis na CPI do 8 de janeiro. Vamos com a música, Vera? Vamos, hoje é dia de Santo Antônio, né? 13 de junho, e tem muitas músicas em homenagem a Santo Antônio, muitas delas ligadas aí aos festejos juninos, que a gente está em plena vigência dessas festas, mas eu escolhi uma mais singela, que é na voz da Maria Bethânia, uma tradicional canção da Bahia, do J. Veloso, um compositor tradicional da Bahia, que fala sobre essa devoção a Santo Antônio. Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? A luz desceu do céu, clareando o encanto da espada espelhada em Deus. Viva, viva, meu santo. Que seria de Obrigada, Vera. Boa noite para você. Até amanhã. Obrigada, gente. Até amanhã. Um ótimo jornal para vocês. Um beijo, Vera. Até. Tchau.